Olá, queridos amigos, queridos irmãos, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com você, com sua família neste dia, nesta nova semana. Estamos aqui hoje para trazer o segundo vídeo de nossa série Gênesis, em nosso projeto Despertar com Deus. Todos são bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos em Gênesis capítulo 6 em diante. No primeiro vídeo nós paramos no capítulo 5, onde descrevemos a genealogia de Adão até Noé. E hoje, neste segundo vídeo, nós vamos dar continuidade a esta série Gênesis. Hoje eu quero iniciar o nosso estudo, o nosso vídeo, com a leitura bíblica no capítulo 6 de Gênesis, versos 1 a 3, que nos diz assim: Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então, o verso 3, então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, os seus dias serão 120 anos. Querido amigo, querido ouvinte, nós lembramos que no último episódio nós chegamos ao ano de 1656, a partir da criação, quando então surge ali o patriarca Noé. Interessante que Noé teve então os seus 3 filhos ali próximo dos seus 500 anos. Foi o patriarca que demorou mais tempo para ter os seus filhos. E agora a palavra de Deus aqui no capítulo 6 traz um episódio, uma descrição muito triste também, sobre a corrupção do gênero humano. Como nós acabamos de ler, com a multiplicação da raça humana, nós temos as duas classes representadas, então, na humanidade. Os descendentes de Caim e os descendentes de Sete, que representavam aqui os filhos de Deus. E neste capítulo, Moisés, o escritor do Gênesis, ele traz então agora o triste fato de que o pecado houvera se multiplicado de forma surpreendente na humanidade. Durante um período, os descendentes de Caim se afastaram dos descendentes de Sete e viveram lá a sua vida corrupta, seguindo os seus costumes, as suas práticas pecaminosas. E os descendentes de Sete em outra região. Mas este capítulo nos traz então uma interessante e também triste história diante de que os descendentes de Sete agora começaram a se misturar. Vendo as descendentes, as filhas de Caim, da descendência de Caim, que eram belas, formosas, eles começaram a tomar essas mulheres. E com isso, agora houve uma mistura entre os descendentes de Caim e os de Sete, e consequentemente agora a maldade se multiplicou. O pecado, a iniquidade começou agora a se multiplicar. Eu gostaria de ressaltar um detalhe. Existe uma interpretação errônea, muito equivocada, que esses filhos de Deus seriam anjos. Isto não procede, até porque Jesus mesmo, quando falando aos saduceus, lá no Novo Testamento, ele disse que, interrogado sobre a ressurreição, ele disse que os anjos não casam e nem se dão em casamento. Portanto, esta teoria de que eram anjos que tiveram relações com mulheres não procede. Realmente eram descendentes da linhagem de Sete, dos filhos de Deus, que tiveram, infelizmente, essa experiência, tiveram esta prática. E com isso, a palavra de Deus nos diz que
Deus, aqui no versículo 5, Deus viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação, os pensamentos do homem era má. E então, Deus, ele, no verso 6, se arrependeu de haver feito o homem. Como assim se arrependeu? Deus não se arrepende do que faz. É uma expressão querendo dizer uma tristeza que Deus sentiu pela triste condição que a humanidade agora havia caído por causa do pecado. Esse é o sentido deste arrependimento. Deus ficou realmente triste por ver que a humanidade, os seus filhos, agora haviam caído em um estado tão triste através do pecado. E nós encontramos no verso 8, a primeira vez que a palavra de Deus apresenta a palavra graça. Diz assim: Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Queridos, no meio de uma geração quase que completamente corrupta, poluída pelo pecado, o capítulo 6 nos apresenta novamente a figura de Noé, este grande patriarca, que no meio desta total corrupção, ele agora se destaca como um homem que servia a Deus. E por isso ele achou graça diante do Senhor. E diante disto, no mesmo capítulo, agora Deus anuncia a Noé que ele precisaria fazer uma purificação nesta terra através de um dilúvio. Lembrando que naquele tempo não chovia na terra, era um vapor que molhava as plantas e que molhava a terra. Os homens daquele período não sabiam o que era chuva. E Deus anunciou que haveria uma chuva, um dilúvio, que inundaria toda a terra e que Noé, esse servo fiel, construísse uma arca para ele e sua família, para que pudessem ser salvos das águas do dilúvio. Com isto, o capítulo 6, ele então encerra dizendo exatamente sobre o anúncio do dilúvio e a ordem de Deus para Noé construir esta arca. Continuando a nossa viagem pelo Gênesis, agora chegamos ao capítulo 7, onde é descrito a entrada de Noé e sua família na arca. Eu gostaria de destacar que durante 120 anos, Noé, seus filhos e até mesmo outras pessoas trabalharam na construção da arca. Durante esses 120 anos, Deus deu a oportunidade para os antediluvianos se arrependerem e crerem na palavra de Deus que era pregada através de Noé. Infelizmente, passou-se este período da construção da arca, este período de oportunidade. E a palavra de Deus nos diz que os homens ridicularizavam, zombavam de Noé, o chamavam de doido, e assim os homens desprezaram a grande oportunidade que Deus estava dando para eles. Até que, então, passando-se os 120 anos, chegou a hora em que Deus agora disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família. Agora estava chegando o momento de cumprir a ordem de Deus, aquilo que Deus havia dito que faria. Queria então enviar o dilúvio. E algo muito interessante aconteceu, como se fosse a última oportunidade para aqueles incrédulos antediluvianos. Sabe o que aconteceu? Então, os animais saem das florestas, as aves, todos os animais começam a sair das florestas em direção à arca, de 2 em 2, ordenadamente. Aquela cena chamou a atenção de todas as pessoas, inclusive daqueles que zombavam de Noé. Estes animais, sem a necessidade de Noé ou de seus filhos estarem direcionando os animais,
foram entrando na arca. Que cena impressionante! Sabe o que estava por trás desta cena sobrenatural? Estava o ministério dos anjos. Os anjos foram comissionados por Deus para dirigir os animais para entrarem na arca. A princípio, os incrédulos ficaram impressionados, mas logo voltaram para as suas práticas, as suas orgias, e assim deixaram a impressão do Espírito Santo de lado. Que triste realmente situação e que triste escolha estes antediluvianos fizeram. É descrito que a condição moral e espiritual desses antediluvianos era terrível. É tanto que Jesus, em Mateus 24, ele exatamente fala claramente que assim como foi nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Percebem, queridos amigos, queridos irmãos, que Jesus compara o tempo, as condições nos dias de Noé com os últimos dias antes da sua vinda. Com estas palavras, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Infelizmente, os antediluvianos se entregaram ao apetite depravado, ao apetite pervertido. Inclusive, Deus não havia permitido o uso da alimentação cárnea, mas os antediluvianos eram extremamente carnívoros e com isso se tornaram embrutecidos e as suas mentes, as suas capacidades e sensibilidades mentais diminuíram. E por isso, eles também cada vez mais mergulharam no pecado. Corromperam também a instituição do casamento, quando Jesus diz casavam e davam-se em casamento. Está escrito pela inspiração que os antediluvianos, eles se tornaram violentos, eles tomavam a esposa do próximo, tomavam as propriedades e com isso a terra encheu-se de violência. Por isso foi que Deus falou a Noé que teria que fazer uma purificação na terra através do dilúvio. Portanto, agora os animais entram na arca. Noé e somente a sua família também obedece à voz de Deus, obedecendo assim ao convite da misericórdia. 8 pessoas entraram na arca e ali os animais. Agora havia uma outra prova para o patriarca Noé e sua família. Não foi logo após entrarem na arca que a chuva veio. Demoraram ainda, se passaram 7 dias. 7 dias ali com a porta da arca fechada e com os demais do lado de fora, zombando, criticando e se entregando às suas festas e orgias. É importante dizer também que o mesmo ministério de anjos que trouxe os animais organizadamente, fechou a porta da arca. Não foi Noé que fechou, foi o próprio Deus através do seu anjo. E ali Noé teve que esperar 7 dias. E a sua fé novamente foi provada. Será que realmente vai acontecer o dilúvio? Até que chegou então o grande dia em que as comportas do céu se abriram, as nuvens começaram a se formar mais e mais intensas, de forma escura. E agora os ímpios, os escarnecedores começaram a perceber que algo estava mudando, até que começaram a cair grandes chuvas. Parecia como se fossem realmente uma catarata que descia do céu. E não foi só do alto. A inspiração nos diz que também veio água da terra, debaixo da terra. Abriram-se as fontes do abismo. E não só água, mas também rochas, elas saíam junto com água, nesse grande episódio do dilúvio.
E então, durante 40 dias e 40 noites, a chuva foi incessante até que todas as partes da terra foram cobertas. Tudo que havia sobre a terra foi destruído pelas águas do dilúvio. Somente Noé e sua família estavam a salvos dentro da arca, cuidados por Deus através de seus anjos. Meus queridos, a inspiração nos diz que o acontecimento do dilúvio foi tão terrível e amedrontador que o próprio Satanás temeu por sua vida. Imaginem como foi realmente o dilúvio. Algo realmente espantoso, que o próprio Satanás temeu por sua vida. Mas Noé e sua família foram salvos por obedecerem e por confiarem, por acreditarem na palavra de Deus. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. O capítulo 8, ele começa dizendo o seguinte: Deus lembrou-se de Noé, de todo o gado e de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca. Olha que maravilha! Será que Deus se esqueceu de Noé? Com certeza, em nenhum momento Deus se esqueceu. Mais uma vez, nós temos aqui uma expressão que não é exatamente aquilo que a princípio nós pensamos. Deus, em todo o momento em que Noé esteve na arca, com sua família, com todos os animais, se não fosse o cuidado de Deus através dos seus anjos, Noé e sua arca não teriam sobrevivido, né? Não teriam persistido diante das turbulentas águas do dilúvio. Então, aqui nós encontramos que realmente Deus fez com que a arca fosse conduzida até o Monte Ararat. Ali era a região adequada para o recomeço da vida de Noé e sua família. E por que não dizer o recomeço da humanidade? Sim, porque, como nós vimos lá no capítulo 5, 10 gerações chegaram até Noé. E agora, através do dilúvio, todas as pessoas foram destruídas ali nas águas do dilúvio, com exceção de Noé e sua família. Agora seria o recomeço da humanidade. Agora Noé e sua família passariam por outra prova. Qual seria? A espera. Além da fé, Noé também é um exemplo de paciência, porque choveram 40 dias e 40 noites, mas o período inteiro em que Noé e sua família passaram dentro da arca foram 1 ano e 11 dias, exatamente. Olha, foi preciso, então, um tempo de espera para poder sair da arca e novamente pisar no solo. Mas Noé, ele aguardou com paciência a ordem, o mandado de Deus, para que chegasse o momento e sair. E neste espaço de tempo ele enviou corvos e enviou também a pomba, até o momento em que ela não voltou mais, né? E agora vem a ordem de Deus para que Noé saísse da arca. Ao sair da arca, no verso 18, nós encontramos que Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E então, no verso 20, Noé edificou um altar ao Senhor. Queridos, a primeira atitude de Noé é também um grande exemplo e uma lição para nós. Noé, a primeira atitude dele foi construir um altar, oferecer um sacrifício a Deus de gratidão e de adoração. Noé reconheceu que ele e sua família, ali na arca,
foram protegidos unicamente pela misericórdia e pelo poder de Deus. E então, essa atitude revela exatamente o reconhecimento, a gratidão e também a sua fé no sacrifício de Cristo, através ali do cordeirinho que ele ofereceu. Noé nos deixa assim uma grande lição, um grande exemplo de fé, de paciência e de obediência. Que possamos ser como Noé. O capítulo 9 de Gênesis nos traz a aliança de Deus com Noé. Agora chegou o momento de Noé e sua família recomeçar uma nova vida e também agora seria necessário novamente a multiplicação, né, daqueles que ficaram, aqueles que foram salvos do dilúvio. Gostaria de trazer um detalhe à atenção para a nossa reflexão. A geografia da Terra era uma antes do dilúvio e agora, após o dilúvio, ela havia sido transformada. As florestas e até mesmo os cadáveres, o ouro, a prata, pedras preciosas, tudo foram enterrados, foram sepultados nas profundezas da terra. Você sabia? Inclusive o petróleo, o carvão, o minério e até mesmo os tesouros que estão ocultos no fundo da terra são frutos do dilúvio. Montanhas que não havia antes do dilúvio passaram agora a existir, os altos picos, as altas montanhas. Portanto, a terra ela tinha uma forma antes do dilúvio e passou a ter outra, como hoje nós conhecemos. Até mesmo a questão dos mares, dos continentes. E então, agora, Deus fala com Noé, assim como falou com Adão lá no começo. Abençoou Noé e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Mais uma diferença passou também a haver agora diante do homem. Como eu citei anteriormente, antes do dilúvio, Deus não havia permitido que o homem alimentasse de gêneros alimentícios animais, principalmente que não tirasse a vida de animais. Agora, o capítulo 9 nos diz que Deus fez com que, falou, para Noé, que ele também passasse a comer a carne, só que não com sangue, pois o sangue é vida. Agora, por duas razões, Deus permite que o homem comesse carne. Primeira razão, toda a vegetação, tudo aquilo que servia como alimento, que foi dado por Deus lá em Gênesis 1:29, havia sido destruída pelo dilúvio. A segunda razão, para a diminuição da vida humana na terra. Você se lembra que os primeiros habitantes viviam quase 1000 anos? Agora, Deus estabeleceu um limite de 120 anos. E foi assim que aconteceu, gradualmente, geração a geração, foi diminuindo o seu tempo de vida. Essas são as duas principais razões porque Deus permitiu que o homem comesse a alimentação carne. E agora, Deus então faz uma aliança com Noé e com toda a humanidade. E Deus, nesta aliança de que nunca mais ele destruiria a terra através de um dilúvio, Deus colocou um sinal no céu. Você sabe qual é, né? O arco-íris. Todos nós ficamos encantados com a beleza do arco-íris. A palavra de Deus nos diz que este foi o sinal visível desta aliança que Deus fez com Noé. Depois do dilúvio, colocou um lindo arco no céu, para que toda vez que ele olhasse aquele arco, ele se lembrasse desta aliança. Fechando a nossa reflexão de hoje, em nosso segundo vídeo, nós vamos descrever os destaques do capítulo 10, onde é apresentado os descendentes de Noé e também a origem das nações.
É interessante notar que o capítulo 9 terminou dizendo que Noé viveu 950 anos e morreu. Este foi o longo período de vida do patriarca Noé. E depois dele, nós vamos perceber que o tempo de vida já foi da metade para baixo, da metade ali dos próximos descendentes. Nós vamos perceber também os 3 filhos de Noé, aqui no capítulo 10. Também um destaque, embora Sem apareça primeiro, ele não era o primogênito. Ele aparece em primeiro, colocado por Moisés, devido à sua importância, diante de que Sem seria o pai da geração do povo de Deus, do qual viria o Messias. Então nós encontramos aqui no capítulo 10 a descrição da descendência de Noé, desses 3 filhos, sendo Cã o filho mais novo. E assim, aqui é descrito a descendência, né, de Noé, de todos dos principais filhos, né, e gerações que surgiriam, primeiro trazendo ali a descendência de Jafé, depois de Cã, e depois, somente lá no capítulo 11, é que irá trazer os descendentes de Sem. Queridos, aqui no capítulo 10, nós encontramos agora a descrição, mais uma vez, da genealogia, como comentamos no vídeo passado, no vídeo anterior, que Deus, Ele coloca na palavra, na sua palavra, a descendência desde Adão e as gerações futuras, principalmente para deixar bem claro a linhagem da promessa do Messias, da descendência de que geração, né, de quem seria exatamente que Cristo Jesus, como Filho do homem, nasceria lá na frente. Portanto, lembrando o capítulo 3, verso 15 de Gênesis, nós vamos encontrar desde os primeiros capítulos o cuidado de Deus em deixar bem claro que a promessa de um substituto, a promessa de um Salvador, ela se cumpriria através dos tempos. E aqui, neste capítulo 10, então, nós encerramos hoje a nossa reflexão neste segundo episódio da série Gênesis, trazendo o último verso, verso 32. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações, em suas nações. A partir delas, dispersaram-se as nações na terra depois do dilúvio. Querido amigo, querido irmão, é muito bom nós percebermos, através das páginas da Bíblia, através dos capítulos da Palavra de Deus, o cuidado, o amor, a direção de Deus em favor de seu povo, em favor de seus filhos, de todos aqueles que escolhem servir a Deus como estes patriarcas do passado. Que Deus te abençoe grandemente, para que eu e você possamos, através das páginas da Bíblia, através da Palavra de Deus, fortalecer a nossa fé, assim como Noé, assim como os fiéis no passado, nós também possamos perseverar em ouvir a voz de Deus e em fazer a sua vontade. Não nos esqueçamos que Deus dá o livre-arbítrio, Ele dá a todos a oportunidade de fazer a sua escolha. Que eu e você possamos escolher como Noé escolheu, a salvação de Deus em Cristo Jesus.